Olá, clientes e amigos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruno Meindl, sou advogado militante no litoral do Paraná e dando seguimento na nossa série de vídeos com esclarecimentos jurídicos, vou falar hoje sobre os regimes de bens nos casamentos e sobre a união estável. Então, para quem não sabe, nós temos aí majoritariamente, a grosso modo, três grupos de regimes de bens nos casamentos, que é a comunhão universal de bens, a comunhão parcial de bens, a separação de bens e temos também o nosso casamento informal, que é a união estável. Então, o que é a comunhão universal de bens? Como o próprio nome já diz, comunica-se, divide-se universalmente todos os bens do casal, todos, tá? Então não importa se os bens foram adquiridos antes do casamento, durante o casamento, em um eventual divórcio ou no eventual óbito de um dos cônjuges, todos os bens se comunicam à metade. Você não tem um herdeiro, você tem um meeiro. Aquele cônjuge, que passou a vida com você, ele é seu meeiro, ele tem direito à metade dos seus bens, certo? Esse era o regime padrão de casamento no Brasil até 1977, quando foi criada a lei do divórcio. Então, via de regra, quem se casou antes de 1977, caso não tenha ido lá no cartório pedir uma exceção, casou-se em comunhão universal de bens, tá? Agora, o segundo regime, qual é? O regime padrão que a gente mais vê atualmente é o regime de comunhão parcial de bens. Tá? Hoje em dia, depois de 1977, caso durante o casamento o casal não tenha feito um pacto antinupcial, não tenha pedido um regime diferente de bens, a regra geral é o regime de comunhão parcial de bens. E nele comunicam-se todos os bens adquiridos durante a constância do casamento, porque hoje vige a regra do esforço comum. Então, se o casal adquiriu os bens durante o tempo de casamento, entende-se que aquele bem foi adquirido pelo esforço comum do casal. Não importa se ele foi adquirido com o dinheiro de um ou com o dinheiro de outro. Entende-se pela lei que foi o esforço comum daquele casal que fez com que aquela pessoa adquirisse, guardasse o dinheiro e adquirisse, ou o outro cônjuge, independente do nome de quem aquele bem está. Então, via de regra, os bens adquiridos antes do casamento, nesse regime, não se comunicam. E os bens adquiridos durante o casamento se comunicam em regime de partilha. Aí. Então, no eventual divórcio, no eventual óbito, o cônjuge terá direito a 50% daquele patrimônio. Tá? Uma curiosidade é que aí, se você recebe um bem de herança, esse bem de herança não se comunica no eventual divórcio, tá? Porque ele não foi adquirido com esforço comum. Há também algumas outras exceções a essa regra, a exemplo dos bens que foram adquiridos com proveitos próprios antes do casamento, os próprios bens que você adquiriu durante o casamento com a venda de um bem anterior, adquirido com proveito próprio anterior, enfim, tem algumas exceções a essa regra, mas a regra geral é que os bens adquiridos durante o casamento são partilháveis. Tá certo? E a exceção é o regime de separação de bens. Esse regime, no caso de casamento por separação de bens, é necessária a realização de um pacto antinupcial, em que o casal está ali admitindo que está escolhendo esse regime, está ciente das implicações e das consequências desse regime. E aí, basicamente, é o seguinte: o que é meu, o que é teu. Não importa se foi adquirido antes do casamento ou durante o casamento, tá? Não se comunica nada, não se partilha nada. De regra, não há partilha. O que seria partilhável seriam os bens móveis, os que têm como se fosse a mobília da casa, os bens que guarnecem o imóvel do casal durante o casamento. Mas de regra, veículos, imóveis, investimentos, vale no nome de quem está, porque estão separados os bens, tá certo?
A única curiosidade desse regime de casamento é que ele se extingue com o óbito. Então, o casal está vivo, o casal se divorciou, não há partilha de bens. Mas não foi isso que aconteceu. Tá? O casal ali casado em regime de separação de bens, um dos cônjuges vem a falecer, né? Vem a faltar. Aquele cônjuge que continuou vivo, o cônjuge supérstice, esse cônjuge ele entra como um herdeiro e não como um meeiro. Então ele vai concorrer em igualdade com os teus filhos na divisão do patrimônio. Então você tem um filho, o filho recebe metade, o cônjuge recebe a outra metade. Agora você tem 3 filhos, o cônjuge entra como se fosse aí um quarto filho. Cada um vai receber 25% da tua herança. 25% cada filho e 25% do cônjuge. E assim por diante. Ele entra como se fosse mais um herdeiro. Tá? Essas são as principais diferenças entre os 3 principais regimes de casamento. E aí o quarto é a união estável. Então muita gente faz ali na prática juntar os trapinhos e acha que está arrasando porque não casou no papel. Fala, eu não vou casar, eu nunca vou casar, mas está morando junto. Então, a notícia que eu dou para todos é, sinto muito, você já casou, só que você não casou por escrito, você casou de fato, porque a união estável ela é equiparada à comunhão parcial de bens, e todas as suas implicações já estão presentes na sua vida também. Então, você já está casado, você terá que partilhar patrimônio e tudo que você está adquirindo desde quando você veio a juntar os seus trapinhos já é partilhável em razão do esforço comum, como se casado fosse. Tá? O Brasil não admite somente os contratos escritos, ele admite também os contratos verbais. E com o casamento não é diferente. A partir do momento que você passou a residir conjuntamente com a sua companheira ou com o seu companheiro, você já está casado verbalmente e o nome disso é união estável. As implicações jurídicas são as mesmas. Tranquilo? Então, havendo aí alguma dúvida, alguma preocupação com relação a essas questões, segue sempre nosso convite para que procure o seu advogado. Um abraço a todos.